No dia 1 de novembro de 1987, 6 anos antes dos eventos da terceira encarnação da Fred's, mas ainda em Hurricane, Utah, abriu-se a segunda encarnação da Fred's Fazbear's Pizza, uma pizzaria para a família que usava as mascotes animatronics como principal atração. Mas não era uma simples abertura, era uma reabertura, a grande reabertura. A Fazbear Entertainment, dona da Fred's, precisava de alguém para cuidar do local entre meia-noite e 6 da manhã. Para isso, foi colocado nos jornais a notícia: procure-se ajuda. Essa dizia que a pizzaria vintage ganhou nova vida, convida o público para a nova face da Fred's. Também estava procurando um guarda noturno pelo salário de $100 e 50 cents a semana. O que poderia dar de errado? Jeremy Fitzgerald, um homem corajoso o suficiente para aceitar o emprego, mesmo com a empresa tendo um passado obscuro. Era 8 de novembro de 87, um domingo. Era o primeiro dia de trabalho de Jeremy. Ele chega em seu escritório e o telefone toca. Era uma ligação de seu chefe / dono da Fazbear Entertainment, conhecido como Phone Guy, que informa os funcionários normalmente por meio de fitas ou ligações. Phone Guy dá boas-vindas a Jeremy no seu novo emprego de verão, em outras palavras, novo trabalho não prolongado, na nova e melhorada Freddy Fazbear's Pizza. Ele avisa que está lá para fazer sua função, ajudá-la a começar essa nova e excitante carreira. Ele pede para tentar esquecer o local anterior, a Fred's original onde ocorreu o incidente, pois as pessoas ainda têm uma impressão tanto negativa da empresa. Aquele velho restaurante ficou deixado para apodrecer por um bom tempo. Alegremente, ele cita que os novos animatronics foram caros o suficiente, tendo reconhecimento facial, mobilidade avançada, podendo andar durante o dia. Mas ele avisa o mais importante: todos eles estão atrelados a um banco de dados de criminosos, então eles podem detectar um predador até de longe. Devíamos pagar eles pra vigiar você. Tudo isso para que não aconteça o que aconteceu da primeira vez. Também, PJ cita que nenhum sistema é livre de falhas. Jeremy é só o segundo cara a trabalhar ali. O primeiro, Dave Miller, um homem magricelo de olhos sem vida, reclamou de condições, dizendo que eles pareciam ser meio hostis, principalmente expressou preocupação que certos personagens pareciam se mover durante a noite, e até mesmo tentava entrar em seu escritório. E para a sorte de Jeremy, ele foi mudado para o turno diurno. As reclamações de Miller teoricamente seriam impossíveis, então a Fazbear teorizou que fosse pelo motivo deles não terem um modo noturno adequado, daí eles tentavam ir onde o público estava, pois essa é uma das suas funções, e neste caso, é seu escritório. Ele avisa sobre uma caixa de música que pode ser rebobinada remotamente, e indica a Jeremy que assim faça com frequência. Também fala sobre uma possível falha, algo dos robôs vendo Jeremy como um endoesqueleto em sua fantasia e querendo enfiá-lo em um traje. Então eles deram uma cabeça vazia de Freddy Fazbear. Problema resolvido. Phone Guy se despede, fim da ligação. Jeremy, fazendo seu trabalho, percebeu que as reclamações do primeiro guarda pareciam serem bem verdadeiras, pois os toys, assim chamados das versões inspiradas em brinquedos que a Fazbear vendia há anos, saíram do palco e vieram em sua direção. Mas mesmo com isso, Jeremy ficou focado, sem medo do que viria. De volta ao escritório, o telefone toca, e como se esperava, Phone Guy. PJ fica orgulhoso de Jeremy, dizendo que sabia que ele conseguiria. Mas, entretanto, ele sabia que Jeremy havia notado os modelos antigos na parte de service, modelos que, como o carrossel e algumas pelúcias, vieram com a Fred's original. Esses modelos antigos estão agora descartados, suas peças foram usadas para criar os toys animatronics. PJ cita que a ideia de início era consertá-los, colocar até novas tecnologias, tentaram deixá-los com uma atração de início no primeiro dia, mas eles eram feios e o cheiro... Ele avisa que os modelos antigos não deveriam poder andar durante o dia, pois estavam desligados, mas se andassem, o truque da máscara seria útil. Ai, eu amo os personagens antigos. Você já chegou a ver o Foxy, o pirata? Adoro o Foxy. É o Foxy! Phone Guy adendo que Foxy é o mais inquieto, pois como sempre, seu sistema é um pouco diferente dos outros. Provavelmente o truque da cabeça não iria funcionar com ele. Então PJ indicou que piscasse a lanterna em direção dele, pois há uma falha no sistema desses animatronics, quais os mesmos reiniciam. A falha pode ter sido transferida para alguns modelos mais recentes também. Ele também avisa sobre a caixa de música. O sistema de Puppet se desliga caso a canção de Nenar 01 for tocada, porém barulhos podem infligir na recepção da música, o que ligaria a Puppet novamente. Eu vou ser honesto. Eu nunca gostei daquela marionete. Ela tá sempre pensando. E pode ir pra qualquer lugar.
Era realmente estranho e inexplicável o comportamento de Puppet. Ela podia ir e andar para lugares sem mesmo se estar configurado seu sistema. Parecia até mesmo estar pensando. Nenhum dos funcionários da empresa realmente gostavam de Puppet, mas sempre a mantinham, pois ela agradava dando presentes e protegia as crianças. Sem contar que ela foi uma criação do proprietário original dos restaurantes, estando ativa desde o início de tudo, então não é algo para se jogar fora. Enfim, eu sei que não vai ser um problema. Ótima noite e a gente se fala amanhã. Após o fim da ligação, Jeremy estranhou quando viu algo debaixo de sua mesa. Era a versão feminina de Balloon Boy, JJ, mas de alguma maneira ela sumiu segundos depois. Balloon Boy era um animatronic considerado um clássico da empresa, vindo desde 83. Ele tinha uma função de dar balões e chamar animatronics, imitando a aparência e voz de uma criança, o que os animatronics são programados a seguir. DJ era só sua versão feminina, para que as meninas se sentissem mais confortáveis em estarem lá. Os dois, depois de saírem de sua localização antiga, vieram para a segunda, nova e melhorada, Fred's. Mas independente disso, o acontecimento com o DJ não foi o mais estranho. Ele tinha certeza que de algum momento ele viu um endosqueleto andando por aí. Esse era normalmente chamado de Endo Zero Two, o mesmo endosqueleto dos antigos e desses novos animatronics. Seus olhos azuis pareciam mostrar que ele era um endosqueleto extra de Freddy Fazbear, mas sua presença deixava Jeremy confuso. Seu chefe não havia dito que os animatronics o confundiam com um endosqueleto, então como não tentar colocar um traje nesse endo misterioso? Jeremy pensava que, ou ele estava fundado em sua loucura, ou algo estava causando aquilo. De qualquer maneira que fosse, ele não tinha medo do que seria. Alô, alô! Olha aí, eu falei que não seria um problema. Será que o Foxy apareceu aí no corredor? Provavelmente não, eu tava só curioso. Como eu disse, ele sempre foi meu favorito. Anos atrás, quando foram feitas as versões brinquedos dos originais animatronics, a banda recebeu um design para serem mais agradáveis às crianças, mais fofos e super amigáveis, designs que inspiraram os toys. Mas diferente dos outros, Foxy foi redesenhado em rosa e branco. Diziam que o primeiro era muito assustador. Esse redesenho de Foxy foi pego por Afton para criar seus Funtimes. Anos depois, em 87, a Fazbear usou os designs desses brinquedos para criarem os toys. Mas o redesenho de Foxy, por ter uma aparência tão parecida com a versão de Afton, recebeu o mesmo nome, Funtime Foxy, e foi colocado na Kids Cove, para manter as crianças entretidas. Foxy the Pirate é diferente de todos seus companheiros que tiveram uma última chance de brilhar na nova e melhorada Fred's, o que não deu certo, pois o público ainda tinha uma má impressão sobre eles. Foxy ficou na Parts and Service, deixado lá, sentado. Por outro lado, sobre a Funtime Foxy, as crianças sempre o desmontavam, visto que ela não ficava no palco e sim no chão. A equipe literalmente tinha que recompor o Funtime Foxy após cada turno. Então, eventualmente, eles pararam de tentar e a deixaram como uma atração de separar e remontar. Agora ele é apenas uma mutilação do que um dia foi Funtime Foxy, uma confusão de peças. Os funcionários se referem a ela como Mangle. Essa atração, Mangle, teve partes extras colocadas pela equipe, para que não precisasse repor peças depois. Então a brincadeira foi criada, separar e remontar. Algo perceptível sobre o design do Mangle, ela, para que suas peças pudessem ser retiradas e recolocadas, teve um sistema eletromagnético embutido em cada peça, o que permitiu que ele também pudesse andar até mesmo no teto. Caso se alguém um dia quisesse, se colocassem facas de imã em torno de todo o seu corpo, elas poderiam ficar rodeando e flutuando em volta de Mangle. Também, como quase sempre, Foxy tinha um sistema um pouco defeituoso, o que causava falhas em sua caixa vocal e movimentos involuntários, mesmo antes das reclamações de Miller. Antes de eu ir, eu queria te tranquilizar de alguns rumores que você possa ter ouvido recentemente, tá? Sabe como esses boatos vêm e vão e raramente significam algo? Eu posso garantir pra você que seja lá o que tá rolando lá fora, não importa o quão trágico pareça, não tem nada a ver com o nosso estabelecimento. Boatos e especulações. Pessoas tentando ganhar dinheiro. PJ cita que Miller, o guarda diurno, não relatou nada de incomum. Parece que as reclamações sobre os animatronics sendo hostis apenas acontecem de noite. PJ cita que Miller está como guarda desde a abertura, quando era apenas um guarda noturno, até o fechamento. Funny Guy se despede.
Quarta noite de Jeremy, ou seja, quarta ligação. Phone Guy atualiza Jeremy. Ele diz que está havendo uma espécie de investigação em andamento, o que pode causar o fechamento temporário a partir de amanhã. PJ diz que a Phasma Entertainment nega qualquer irregularidade, que isso é apenas por precaução. Diz que isso é normal, sendo resolvido em alguns dias. Só fica de olho nas coisas que eu te mantenho informado, tá? Phone Guy adenda que seria bom por parte de Jeremy evitar contato visual com os animatronics. Alguém pode ter adulterado seu sistema de reconhecimento facial, mas ainda não há total certeza. Ele também complementa dizendo que os personagens têm agido de forma bastante incomum, mas agressiva com a equipe. Eles interagem com as crianças muito bem, mas quando encontram um adulto, eles apenas olham. Enfim, aguenta firme que isso vai passar. Boa noite. Se a notícia de seu chefe já não fosse o bastante, Jeremy fica mais confuso ainda quando vê em sua frente um Fred dourado. Ele não tinha uma orelha, usava uma cartola preta e um microfone na mão. Ele parecia muito com o Fred Fazbear mais antigo, o da Sala dos Fundos. O que era bastante aterrorizante desse animatronic eram seus olhos. Diferente dos olhos brilhantes do Alegre e dos negros de pupilas brancas que até lembravam os de Dave Miller, ele não tinha olhos. Um grande espaço vazio em torno do local onde eles ficariam. Porém, após o pequeno susto, ele sumiu de maneira inexplicável. Lembrava até mesmo JJ embaixo de sua mesa. Novamente, Jeremy estava confuso e pensava que também, à beira da loucura. Mais outra vez, mesmo com os sustos já passados ali, Jeremy retorna. Ele era mais corajoso que isso. PJ cita que seria bom Jeremy ficar de olho nas coisas essa noite. Como já avisado ontem, o local está fechado temporariamente. Ninguém tem permissão para entrar ou sair, especialmente no que diz a respeito a qualquer funcionário anterior. Phone Guy diz que quando a empresa houver tudo resolvido, o local volta à ativa. Jeremy pode ser transferido para o turno de dia. A posição acabou de se tornar disponível. Ainda não há ninguém para pegar o turno de Jeremy após ele ser transferido, mas ele diz que estão trabalhando nisso. Phone Guy conta que eles estão tentando entrar em contato com o proprietário original do restaurante, da Fredbear's Family Diner, mas está fechado há anos, o que dificulta muito para rastrear alguém. Bom, é só passar por mais uma noite, tá? Aguenta aí. Boa noite. Cada dia parecia que as coisas pioravam, não só pelas notícias que seu chefe lhe dava, mas também pelo que ele via em meio ao seu turno. Dessa vez, ao ver a Parts and Service, Jeremy viu algo como aquele Fred dourado, mas totalmente da cor invertida. Ele era roxo, uma sombra obscura. Ao olhar seu escritório, outra sombra, agora preta. Parecia um bone, mas aquilo sumiu na sua frente. Dia após dia, noite após noite, Jeremy se sentia cada vez mais perto da insanidade. Jeremy retorna com uma hora extra de trabalho. Ele era corajoso o suficiente para enfrentar aquelas aberrações em forma de animais. Oi! Que diabos você tá fazendo aí, cara? Ninguém te avisou, não? O lugar encerrou as atividades, pelo menos por um tempo. Phone Guy diz, claramente com nervosismo em sua voz, que alguém usou um dos trajes, um reserva, uma amarela. E esse era o motivo deles estarem agindo estranho. PJ diz que é melhor Jeremy terminar seu turno do que ele sair ao meio da noite. Amanhã há um evento agendado, um aniversário. Jeremy estará no turno diurno, usando seu uniforme. PJ fala para ele ficar perto dos animatronics, certificando-se que eles não machuquem ninguém. Phone Guy diz que provavelmente pegará o turno noturno depois que o local abrir novamente. Tá bem, boa noite e boa sorte. Jeremy já havia entendido, pelo menos um pouco. A Fazbear mentiu sobre a segurança, os animatronics querem o matar. Mentiu sobre não haver nada de estranho ocorrendo ali, havia uma investigação. Mentiu sobre os animatronics querendo colocá-lo em um traje porque eles não achavam um Yandel, pois aquele endoesqueleto anda por aí e ninguém tenta colocar em um traje vazio de Fred Fazbear. Era tudo uma mentira, apenas para se protegerem dos processos e gastar o menor dinheiro. Mas Jeremy não se incomodava com isso. Se os animatronics tentarem fazer o que estão fazendo com ele no público, tentarem os atacar, machucar alguém, Jeremy irá impedir. Assim como seu chefe mandou, ele irá ficar perto dos animatronics.
Era manhã do dia 13 de novembro de 1987. O local teria seu último evento antes do fechamento temporário, um aniversário. Assim como foi mandado fazer, Jeremy fica perto dos animatronics. Ele começou a perceber que com as crianças os animatronics agiam normalmente. Com os adultos eles ficavam observando, mas com ele, eles olhavam seriamente. Pareciam olhar no fundo de sua alma. Era como se eles quisessem o atacar, mas o bom senso os impedia. Mas, a certo momento, ele estava na sua frente. Sem uma orelha, de cartola preta, um microfone na mão e olhos vazios. Uma morte o encarou. Pela primeira vez naquele local, Jeremy sentiu medo. Mas só por um instante. Ele sentiu dor, mas ela se foi rapidamente. Ele não sentia mais nada. Ele via vermelho, e só vermelho, e depois, escuridão. Jeremy Fitzgerald foi internado. Ele sobreviveu. Ele nunca teve medo da Freds. Ele era corajoso. Isso porque ele sabia a melhor maneira de lidar com as coisas aterrorizantes que a vida jogava em cima dele. Sabia a melhor estratégia para lidar com tudo. Mas agora, ficará preso a estratégias que não funcionam ou que consigam desenvolver uma sequência de ações corretas. Ele perdeu sua maior habilidade. Perdeu seu lóbulo frontal, onde acontece o planejamento de ações e movimentos do cérebro. Jeremy estava vivo, mas sem planos, gestos ou fala. Robôs descartados. Freddy Fazbear está fechando. Depois de abrir por algumas semanas, a Freddy Fazbear's Pizza está fechando suas portas. Os novos animatronics serão descartados devido a possíveis mal funcionamentos, porém os personagens originais estão sendo mantidos na esperança de uma possível reestrutura da empresa. É um pequeno contratempo. Estamos confiantes de que algum dia reabriremos, mesmo que seja com um orçamento muito menor. CEO Fazbear Entertainment. 14 de novembro de 1987, a nova e melhorada Freds foi fechada, mas até que os animatronics fossem retirados do local, necessitaria de um segurança noturno, no caso, após a tragédia ocorrida ali dia anterior. Entra Fritz Smith, um homem de por volta de 20 anos, mas de aparência magra e olhos sem vida. Ele chega a seu escritório, nenhuma ligação é feita. Fritz se via de frente a animatrônicos agressivos, até mesmo mais agressivos do que com Jeremy. Pareciam ter algo pessoal com Fritz. Fritz olhava para cada um deles e sabia o que eles tinham de diferente de uma simples atrações mecânicas de entretenimento com falhas. Ele sabia da verdade. De início, ele rebobinou a caixa de música de Puppet, um animatronic antigo da Fazbear, vindo da lanchonete Fredbear's Family Diner. Em 1982, na Fredbear's Family Diner, uma lanchonete qual tinha dois animatrônicos principais, um coelho e um urso, ambos dourados, e um secundário, mas de maior importância, que por meio de pulseiras verificava a segurança das crianças do local. Esse era Puppet. Havia dois donos da Fredbear's na época, os fundadores Henry e William Nafton. Certa noite chuvosa, onde Henry estava vestido do urso amarelo entretendo o público e William estava fora do local em algum lugar, as crianças foram terríveis. Prenderam Charlotte, a filha de Henry, para fora do local. Colocaram uma caixa em cima da de Puppet para que ela não pudesse proteger Charlie. Elas a deixaram lá, chorando e chorando. Um carro roxo para, saindo dele, William Nafton, um homem gordo e amigável. Puppet consegue sair de sua caixa, não identificando a pulseira de Charlie e buscando fora do local. A cada passo dado, mais defeituoso estava o animatronic. Mas enfim, ao encontrar Charlie deitado no gélido chão, em meia chuva, havia listras de pneu ao lado. O animatronic se aproximou e desligou, em um último abraço. Aquele último contato de Puppet fez que a alma de Charlotte Emily fosse para com ele. Charlie não se deixaria ir, não com um monstro que se dizia amigável à solta.
Seu objetivo de Puppet era proteger os inocentes. É isso que Charlie iria fazer. Ela não tinha mais medo dele. O animatronic Puppet agora era consciente. Após esse acontecimento, Harry deu um detalhe a mais a Puppet. Fritz se vê de frente com Fox no corredor. Ele parecia com raiva, lembrar de algo. Esse algo? Fritz Smith sabia exatamente o que era. De volta ao passado, após o fechamento da Fredbear's em 82, em 83 se abriu a Fred's, novos animatronics baseados em um programa de TV, todos sendo criações de Henry. Fox ficava na Pirates Cove, ao lado havia uma sala de festas. No caso, Fox era uma atração de festas privadas. 5 crianças se divertindo como sempre. Até aquele dia. Mais uma vez Fox sai para entreter as crianças. Ao lado havia um homem gordo e amigável, com um sorriso saltitante em seu rosto. Fox entra na sala de festas atrás do seu palco. E lá estava. 5 crianças mortas. E um aniversário. Fritz sabia que a história daqueles animatronics antigos não era simples. O mau cheiro que sempre vinha deles não era pela falta de banho ou coisa do tipo, e sim dos corpos das crianças. Puppet tinha o objetivo de não deixar acontecer com ela acontecesse com outras crianças, mas ela falhou. E agora, mais 5 tiveram o mesmo destino que ela. Afton havia colocado as crianças dentro dos animatronics para que ninguém achasse os corpos. Puppet não os deu vida, apenas o objetivo a seguir. Disse quem era o alvo e valia a eles acertarem. Diferente dela, aquelas crianças não tiveram a sorte de estarem em um animatronic sem personalidade, o que os impediu de ter consciência total de sua vida passada. Apenas sabiam que estava se vingando daquele que os causou mal. Eram 4 animatronics na Fred's para 5 crianças. Então Afton decidiu colocar uma delas dentro de um traje de um urso dourado vindo de uma localização mais esquecida. Essa criança, por outro lado, teve a maior sede de vingança e não hesitaria em atacar. Com exceção de Puppet, todos aqueles viam adultos como ameaças. Principalmente os de uniforme de guarda de segurança. Eles tentam sempre proteger as crianças, e não perdoariam caso visse aquele que os matou em sua frente de novo. Os Toy Animatronics vieram em direção de Fritz. Ele sabia que aquilo não era normal, sabia o que causava aquilo. Em 1987, após a abertura da nova e melhorada Freddy Fazbear's Pizza, eles precisavam de um segurança noturno para cuidar dos animatronics de noite e impedir que alguém invadisse o local e causasse algum mal. Dave Miller, um homem magricelo de olhos sem vida, rapidamente quis se tornar um novo segurança noturno do local. Ele era cativante. Todos pareciam gostar dele por parte da equipe. Nos 2 primeiros dias, os mesmos dias quais a banda original, com exceção de Fox, tentou brilhar pela última vez na Fred's, o que não deu certo, e os mesmos dias quais Phantom Fox foi mutilado e se tornando uma atração nova, Mangle, nesses dias não houve nada de estranho. A Fred's prosperava como nunca, mas no dia 5 de novembro, algo estranho aconteceu. Nas últimas horas de operação da pizzaria, em meio a 5 crianças, um Fred dourado apareceu, e as entreteu. Ele as levou a uma sala dos fundos. Após a chegada da noite, o turno de Dave. Não havendo mais ninguém no local. Esse Fred dourado se revelou sendo o próprio Dave Miller. Ele pegou as crianças, qual levou para a sala dos fundos, já mortas, as arrastou para lugares estratégicos, onde as câmeras não poderiam ver seus corpos. E lá as deixou. 3 crianças se tornaram os Toys, 2 se tornaram Mango e Balloon Boy. Eles sabiam como era o rosto de seu assassino, mas o sistema dos Toys apenas não conseguiu ver que Dave Miller era o William Afton, um suspeito de assassinato de 5 crianças, porque Miller não se parecia com Afton. Era como uma cópia mal feita dele mesmo. Miller, após ter feito isso, percebeu que os animatronics pareciam mais agressivos, indo em direção de seu escritório, algo que não acontecia nos primeiros 5 dias. Ele relatou essa preocupação para a equipe. Assim, um dia após a reclamação, ele foi levado ao turno diurno, um momento onde nada podia o machucar. A vaga noturna ficou vazia, colocando a notícia: procure-se ajuda.
Jeremy Fitzgerald pegou a vaga no dia 8 de novembro de 87. No mesmo dia começou uma investigação do Instituto Criminal sobre o desaparecimento de 5 crianças no local. A investigação fechou o local temporariamente e chegou a descobrir que Dave Miller estava como guarda noturno no dia do desaparecimento. Então investigaram e descobriram que ele era William Afton, um suspeito de assassinato de 5 crianças. Depois dessa descoberta, no dia 11 de novembro, Afton/Miller foi demitido, mas a investigação continuou até achar as crianças. A Fazbear então, após a descoberta de Afton como Miller, tentou contactar Henry, o que deu certo. Fonegai saiu do seu cargo e Henry retomou seu lugar como dono. Após mais um tempo, foi descoberto que as crianças foram atraídas por alguém que usava um traje de urso amarelo e assassinadas mais tarde na mesma noite, semelhante ao incidente ocorrido na primeira Fred's, em que Afton havia se tornado suspeito, mas foi solto por falta de provas. Miller desapareceu, não foi preso nem capturado. Ninguém sabia onde William Afton estava. Essa grande descoberta feita pela investigação causou o fechamento temporário se tornasse mais prolongado, e no outro dia teria seu último evento, um aniversário, antes do fechamento temporário permanecer por tempo indeterminado. Mas então, a nova melhorada Fred's acabou fechando permanentemente após o incidente no seu último evento. Jeremy Fitzgerald foi mordido por um animatronic, um urso amarelo. Os toys, Mango, Baby e Didi, teriam seus ventos levados ao centro de distribuição da Fazbear Entertainment, um depósito para as propriedades da Fazbear, com itens e brinquedos e endoesqueletos e trajes, que serão enviados para restaurantes, lojas e outros locais públicos. Os antigos modelos serão guardados para uma futura reabertura num outro local com orçamento mais baixo. Após isso, entra Fritz para cuidar do local e dos animatrônicos até que eles sejam levados ao centro de distribuição da Fazbear Entertainment. Fritz sabia o porquê da máscara ser tão eficaz. Ela não estava enganando o sistema dos animatronics, como o antigo chefe de Jeremy falava. A máscara estava enganando os espíritos. Com ela, Fritz se parecia como um deles. Não era mais um intruso, um adulto ou um segurança. Ele era um animatronic. Aquilo era só mais um jeito de mostrar o porquê dos animatronics não podiam atacar Dave ou Afton, porque eles se vestiam como um deles. A fantasia os tornava como um deles, imune a eles. Ao passar da noite, mesmo com os animatronics tentando matar agressivamente, até mais do que com Dave ou com Jeremy, Fritz percebe que o Pepper Plate saiu de sua sala de festas e inexplicavelmente apareceu em seu escritório. Ele reconheceu aquele companheiro de papel. Era Puppet de 83, da Fredbear's Family Diner. Ou melhor, todos os Pepper Plates eram daquele local. Era visível que a antiga Chica parava na frente daquele Pepper Plate para demonstrar que ela era a terceira, não mais Puppet como no início de tudo junto com o urso dourado Fredbear e o coelho amarelo Bonnie. Crianças fizeram esses Pepper Plates na Fredbear's, e os mesmos foram trazidos de localização a localização, chegando enfim na nova e melhorada Fred's. Eles estão ali desde a abertura da segunda Fred's, mas quando aconteceu o assassinato de 5 de novembro de 1987, eles foram transbordados pela agonia da tragédia, o que poderia os caracterizar como um objeto amaldiçoado. Aquele lugar, toda a tragédia e seus inexplicáveis eventos poderiam deixar qualquer um louco. Ou apenas, algo ou alguém poderia deixar qualquer um louco. Ele conseguia ver até mesmo Puppet aparecendo e desaparecendo, como algo agindo em sua mente. Fritz se via de frente com aquele urso dourado, que ele reconhecia muito bem. Era Fredbear, mas agora apenas uma forma representativa do urso original se baseando no urso atual, o antigo Fred, sendo como uma fantasia vazia com uma alma agressiva em busca de vingança. Fritz conseguia lembrar, quase perfeitamente, do seu maior erro, apenas olhando para aquilo. O Fred dourado, o Golden Fred, simplesmente sumiu, dando brecha para que outras coisas aparecessem, como o Yendo de Fred Fazbear, que não teria vida. Alguém está o controlando. JJ embaixo de sua mesa? Algo parece estar querendo irritar ou desconfortar Fritz com essas aparições. Até que em seu escritório, lá está. Um coelho vindo da escuridão. Ou melhor, da agonia. Se bem se lembrava Fritz, aquilo era só uma forma para um evento agonizante. A agonia do evento em uma forma. Assim como parcialmente Golden era. Mas diferente do mesmo,
Aquele Bonnie era a agonia de anos atrás que se acumulou em um joguinho de fliperama que hoje se dá como assombroso monstro. Fritz ainda se lembra do nome daquele jogo da Fazbear. Esconde-esconde. Já nas câmeras, sentado como um Golden em seu escritório, estava lá uma sombra de cores invertidas do urso amarelo. Alguém que queria dar forma a si mesmo por meio do único meio que tinha, usando a agonia para criar uma forma representativa, assim como o coelho e o urso. Ele era um outro alguém, mas ao mesmo tempo, também é Fredbear. Alguém, não só a vítima dos atos de Afton, é Golden Fred. Cada noite os animatrões pareciam mais agressivos com Jeremy, mas não tão agressivos como foram com Fritz. Era uma agressividade inexplicável pela equipe. Fritz Smith, o terceiro segurança da nova e melhorada Fred, foi demitido no seu primeiro dia. As ações foram adulterações dos animatrônicos, o que para por ter adulterado os animatrônicos pela tão alta agressividade e comportamentos estranhos que os animatrônicos tinham após a última noite, pois ele foi o último que teve contato com os animatrônicos. Fritz também foi demitido por... odor? Fritz Smith, ou melhor, Mike Schmidt se vê dentro de Fred Fazbear. Não que estar dentro de um animatrônico seja uma experiência nova para ele, mas diferente da primeira vez que sequestra as Springlocks, isso não parece ser real. Como poderia ser? Era um pesadelo causado por alguém, uma alucinação, uma ilusão. E Mike sabia exatamente quem estava causando aquilo. Mike tinha esses pesadelos onde estava em um traje. Os animatrônicos o olhavam com raiva. Primeiro Chucky Bone, depois o causador desse pesadelo, depois o Puppet. Golden Fred estava causando na mente de Mike o que ele queria fazer com o mesmo, o colocar dentro de um traje. Eles o confundiam com o pai de Mike, sempre dizendo entre si, é ele. Enquanto Golden dizia para Mike, sou eu. Mas aquilo não parecia ser só a vítima das mãos ao pai. Aquilo parecia ser também estar vindo da vítima das mãos de Mike. Nesse momento, Mike finalmente entendeu que não estavam apenas as 5 vítimas originais, ou 6 contando com Puppet. Estavam os 7. Ele estava. Seu irmão estava lá.